A tão esperada CPI da Covid começou. Nela serão apuradas as irregularidades ocorridas durante a pandemia. O Amazonas foi destaque durante a crise sanitária, onde escândalos de compras superfaturadas de ventiladores pulmonares chamaram a atenção do mundo. Compras essas que foram realizadas em uma loja de vinhos e a falta de oxigênio que provocou a morte de 31 pessoas nos dias 14 e 15 de janeiro deste ano. Um dos depoimentos mais esperados e prestados à CPI da pandemia, na última terça-feira, foi do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, onde esteve à frente do Ministério da Saúde até o dia 16 de abril de 2020 e presenciou o início da pandemia. Na ocasião, foi questionado pelo caos provocado no período. O membro titular da CPI, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, perguntou ao ex-ministro se não deveria ter sido estabelecida uma barreira sanitária nos aeroportos e também porque não se estabeleceu protocolos nos hospitais e treinamento de profissionais de saúde. Sabendo que essa doença era uma doença infecto-contagiosa, como foi dito pelo ministro Mandetta. Sabendo que ela se transmite, portanto, por contágio das gotículas, como foi dito inúmeras vezes. Ora, sabendo também que esta doença não estava ainda no Brasil. O ministro Mandetta disse aqui várias vezes, até o dia do Carnaval não tinha doente no Brasil. Ministro, por que nós não estabelecemos barreiras sanitárias nos aeroportos, evitando que uma doença que entrou no Brasil, o primeiro paciente brasileiro, em 26 de fevereiro, veio da Lombardia, da Itália, e ficou internado no Albert Einstein, hospital de classe alta ou classe média alta. O primeiro paciente da minha querida Manaus foi exatamente no dia 13 de março, ministro, e ele veio de Londres. Ora, ministro, nós não deveríamos ter feito uma barreira sanitária nos aeroportos, evitando assim que esta doença invadisse o Brasil e contaminasse milhares de brasileiros como fez? É absolutamente verdadeiro reconhecer que no início não se conhecia direito a doença. Até a existência de um protocolo não existia, mas é fato que logo a seguir os melhores hospitais, as melhores práticas da medicina, identificou-se um protocolo. No início não se falava de uso de corticoide. Logo depois ficou claro que no período da inflamação, o corticoide era a diferença entre você ir para a UTI ou não ir para a UTI. Em vários casos, eu que tive Covid sei o efeito que o corticoide teve para a desinflamação de forma positiva. Por que nós não conseguimos pegar a definição bem-sucedida de protocolos dos hospitais de ponta e não unificamos no Brasil? Segundo, por que não estabelecemos um planejamento e um treinamento de profissionais? Ministro Mandetta, lamentavelmente houve muito erro na técnica de intubação. Lamentavelmente, um país de dimensão continental, que tem o Brasil, muitas vezes, em função do uso máximo da força de trabalho da saúde, nós fomos obrigados a usar médicos que não estavam treinados para fazer intubação. E 1 ano, 2 meses e 9 dias depois, nós ainda temos carência de treinamento. Pergunta a Vossa Excelência, ao ministro Mandetta, será que não faltou planejamento? Será que não faltou a uniformização de um protocolo nacional para salvar vidas? Será que não faltou treinamento para que os profissionais... E aqui eu quero dizer, a minha homenagem aos profissionais de saúde desse país. Verdadeiros heróis, e do mundo, porque eles estão há 1 ano, 2 meses e 9 dias na linha de frente do combate. Na linha de frente do combate. Mas, ministro, qual a sua resposta sobre esses 3 pontos? Em resposta, o ministro concorda com o senador. Deveria, sim, ter realizado mais vigilância. As barreiras, elas são feitas de acordo com o tamanho da sua fronteira. Nós temos de fronteira seca
terrestre, 17 mil quilômetros, atlântica, navios e transatlânticos, uma enormidade que eu diria incomensurável de lhe dizer, e a aérea. Elas são de responsabilidade da Anvisa, as fiscalizações de portos e aeroportos. Não havia como se fazer proibição de voos, não havia nem recomendação para isso no mundo inteiro, eles não fizeram essa recomendação. Mas deveríamos ter mais fiscais de vigilância, principalmente em portos e aeroportos? Sim, era subdimensionado. Eu cobrava da Anvisa, eu acho, aí os senhores podem levantar, mas eu acho que concurso público para fiscal portuário, aeroportuário, há muitos anos não tem essa categoria, ela está gradativamente sendo aposentada. O Brasil tem um problema muito grave de não fazer educação continuada dessas pessoas. Mesmo os que formaram há muito tempo, eles não precisam demonstrar nada de capacidade. A gente dá um CRM e o cara fica com o CRM para o resto da vida, sem passar por um congresso, um curso, um nada. Isso talvez fosse interessante para quando Juscelino Kubitschek, que foi o único presidente médico desse país, quando ele fez essa formato. O médico brasileiro vai sair cirurgião geral e clínico geral. Nós temos um número insuficiente de intensivistas, nós temos um número insuficiente. Se acontecer a infantilização da doença, que pode ser o capítulo final dessa pandemia, quando você pressiona de cima para baixo e chega o vírus começar a ficar muito transmissível para 0 a 20 anos e começar a levar criança em estado grave, o número de CTIs pediatria, especializados em intensivismo pediátrico no Brasil, é muito baixo. Nós vamos ter um outro colapso, só que para a infância e adolescência. O ex-ministro Mandetta enumerou fatores que podem ter culminado no colapso registrado nas unidades de saúde do estado do Amazonas. Entre eles, as substituições no comando da Secretaria de Estado de Saúde e os conflitos de gerenciamento entre a Prefeitura de Manaus e o governo do estado. A impressão que eu tenho, senador, e aí entrando um pouco, conheço sua ansiedade, várias vezes dialoguei com Vossa Excelência sobre o Amazonas e sobre as características do Amazonas, é que lá houve uma interrupção. Eu falava com um secretário, daqui a pouco me ligavam, falava, não, agora foi demitido aquele, agora veio um outro. Aí entrou uma secretária que não era de lá, que não conhecia a rede, não conhecia o Ministério. Eu mandei para Manaus um grupo de especialistas em gestão de crise, médicos especialistas em gestão de situação de crise, para poder mediar o conflito entre prefeitura e Estado. Ali me parece que vocês terão que fazer uma imersão própria para ver, porque aquilo não se repetiu em outras unidades federativas. Lógico, aqui eu decidi comprar, paguei um pouco mais, um pouco menos, mas a impressão que eu tenho é que ali existe um fator. Vocês passaram uma epidemia em 2019 de H1N1 dura, que nós conseguimos, no final das contas, a questão das vacinas, uma epidemia em 2020, onde a performance não foi boa, nem estadual nem municipal, inclusive com colapso funerário, e uma em 2021, aonde perdeu-se até a noção de oxigênio, né, que foi para mim a coisa mais grave que eu vi até agora. Então, acho que ali, Vossa Excelência, eu estou à disposição assim, para depois nós debruçarmos e o que eu posso ajudar para que isso não ocorra mais com Manaus. Mas tem características ali que são... Mas não houve falta de dinheiro. E eles tomaram. Mandetta também afirmou que, enquanto esteve à frente do Ministério da Saúde, foram definidos alguns fatores, como o de suporte de oxigênio. Nós começamos fazendo ventilação com alta pressão. Depois de 60 dias, eles viram que a pressão mais baixa do ventilador dava uma condição melhor, com ciclos menores. A padronização também foi a posteriori. A fisioterapia respiratória, inclusive, trabalhou demonstrando muita coisa por produção. Do início, nós saímos do zero e fomos construindo. Agora, hoje você tem uma rede médica, enfermagem. O Brasil é um dos países que mais perdeu médico, enfermeiro e fisioterapeuta no mundo. Quer dizer, nós já não tínhamos muito e aqueles que lá permaneceram contaminaram sua mãe, seu pai, sua mulher, seus filhos, perderam pais, filhos. Esse pessoal está completamente mentalmente arrasado. O senador Eduardo Braga também perguntou ao ex-ministro se faltou recursos para combater a maior crise sanitária já vivida no país e em especial no Amazonas. Vossa Excelência foi ministro e acompanhou
o grande problema que impactou a rede de saúde do meu estado na primeira onda, aonde nós vivemos a mesma coisa que o Brasil enfrentou com relação à questão aos equipamentos de proteção individual, em relação a respiradores, etc. Eu pergunto, ministro, faltou recursos aos estados e aos municípios, repassado pelo governo federal na gestão de Vossa Excelência, para que pudessem buscar a compra de equipamentos de proteção individual ou respiradores? Foi estabelecido um preço de referência? Foi estabelecido alguma orientação com relação à forma de comprar, se é que os recursos foram repassados? Que foi uma questão de recurso, não. Eles tinham os recursos, eles poderiam fazer o uso que tivesse dentro do plano de contingência. Adquirir respiradores e não é função do governo federal, quando ele repassa, ele fala, tem que estar na referência do que você vai fazer para a Covid. Mas não dizer, olha, isso você pode, você não pode comprar. Isso é um critério deles. Naquela pandemia, é mais factível de se analisar a performance dos governos, porque eles tinham o mesmo problema sobre a mesa e tomaram decisões diferentes com os seus técnicos. O senador concluiu dizendo que faltou competência ao Estado. Bem, presidente, eu quero agradecer ao ministro Mandetta e dizer mais uma vez, não faltou dinheiro, faltou competência, gestão, transparência e fiscalização, senhor presidente. Segundo o governo federal enviou ao estado do Amazonas para combater a pandemia, o total estimado de recursos e benefícios em 2020, 18,5 bilhões. Segundo os dados divulgados pelo Planalto, o repasse para a saúde foi de 1,9 bilhão. E desse total, mais de 650 milhões foram as despesas relacionadas ao combate da Covid-19 no Amazonas. As transferências de recursos ao estado e seus municípios foram de 8,9 bilhões. E ainda, segundo o Ministério da Saúde, informou que uma força-tarefa foi montada para socorrer o Amazonas. Enviou 700 cilindros de oxigênio, 78 ventiladores pulmonares, além de medicamentos e mais de 2,5 mil profissionais da saúde. Mesmo com todo o esforço do governo federal, mais nada foi possível para evitar mais de 12.500 mortes provocadas pelo novo coronavírus.